Oi, meus amores! Vamos para a segunda parte da nossa aula 1 sobre gêneros textuais versus tipologia textual para saber a diferença. Na primeira parte, vocês assistiram ao vídeo com aquelas explicações gerais para você diferenciar gênero e tipo, certo? Vamos para a aula 2 agora para você conseguir visualizar melhor isso. Ó, tipologia e gêneros textuais. Vamos lá. A tipologia textual considera a intenção do emissor, apresenta características gramaticais específicas. Gênero textual considera a situação de comunicação, é a função social do texto e apresenta características estruturais específicas. Como assim, Maria Cláudia? Tipologia textual, características gramaticais. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, verbo do imperativo. Gênero textual, características estruturais. Aí você percebe visualmente aquelas características que são comuns a determinado gênero. Vamos lá? Olha só para você entender. O aluno ele confunde tipologia com gênero, lembra? Só que você vai observar o seguinte: tipologia são apenas 4 e os gêneros são vários. O que acontece é o seguinte, meus amores. Dentro de cada gênero, você vai perceber que vai predominar uma tipologia específica. Por exemplo, ó, na receita culinária. A receita culinária ela tem como objetivo ensinar a fazer determinada comida, descrevendo seus ingredientes. Então, olha só, receita culinária é um gênero textual que tem características estruturais específicas. Descreve o ingrediente no primeiro momento e depois ensina como fazer. Como o objetivo, a função social da receita culinária é ensinar, a tipologia predominante vai ser a tipologia injuntiva. Deu para entender? Então, dentro de cada gênero, que tem uma característica estrutural específica, vai haver a predominância de uma determinada tipologia textual. Tá conseguindo relacionar agora? Por exemplo, o editorial é um gênero textual que tem como função social, que tem como objetivo apresentar de maneira formal e impessoal a opinião da empresa, o jornal, né, a revista sobre determinado assunto. Então, o editorial é um gênero que tem como função, como objetivo apresentar a opinião de um determinado veículo de comunicação, de uma determinada empresa. E aí, a ordem tipológica predominante dentro do gênero editorial é a dissertativa. Deu para entender? É isso que eu preciso que você diferencie, tá? Tipologia são apenas 4. E dentro de cada gênero textual vai haver, uma tipologia predominante. A história em quadrinhos, como o próprio nome já diz, é uma história em quadrinhos. Então, a ordem tipológica vai ser a narrativa. Já que a história em quadrinhos ela apresenta uma linguagem mista, visual e verbal, né, com a função social com o objetivo de contar histórias, a tipologia predominante vai ser narrativa. O conto é um gênero literário, tudo bem? O conto trabalha a ficção, você sabe disso. A função social do conto é contar uma história fictícia. Do conto é contar, né? Fica até redundante, tá? Pula essa parte aí, esquece, faz de conta que a professora não falou assim. Então, o objetivo do conto é apresentar uma história fictícia, curta, com poucas personagens. E aí, então, dentro do gênero conto, predomina a ordem tipológica da narração. Você percebeu que a narração apareceu no conto e na história em quadrinhos? Pois é, porque o gênero é a função social do texto com estruturas específicas. E a tipologia textual é exatamente a intenção do emissor, né? É aquele objetivo, é a finalidade, contar, expor, descrever ou orientar, injugir. Olha só o artigo de opinião. No artigo de opinião aparece a dissertação, assim como aparece no editorial, certo? Então, o editorial é um gênero, o artigo de opinião é um gênero diferente, mas a ordem tipológica dos dois é a dissertação, tá? Então, o que eu gostaria que você observasse com atenção é o seguinte: tipologia são apenas 4, gêneros textuais são vários, né, com as características específicas de cada gênero, e aí você vai perceber que a tipologia ela está presente no gênero textual, tudo bem?
Como é que o Enem trabalha, então, esse tipo de questão, né? O Enem vai trabalhar com você exatamente essas nomenclaturas, esses conceitos: gênero, tipo, função social, estrutura linguística. Você vai perceber que o Enem vai cobrar de vocês essas informações. Olha só. Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis, e de Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e o mestre da língua. Perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. Você percebeu que o texto, ele conta, ele apresenta informações sobre o Machado de Assis, é uma biografia, gênero, biografia, beleza? Considerando os seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, olha só, gêneros textuais, aí você vai lembrar que existem vários gêneros textuais com funções sociais, né, características de cada gênero. O texto citado constitui-se de, então vamos lá, gênero, você precisa identificar a que gênero pertence o texto, é uma biografia, e a partir do momento que você identifica que é uma biografia, você tem que analisar as características da biografia. Então, a biografia, vamos lá, analisa aí comigo. A biografia ela apresenta fatos ficcionais relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida de um renomado escritor. B. Na biografia há representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida cotidiana. C. Explicações da vida de um renomado escritor com estrutura argumentativa, destacando como tema seus principais feitos. D. Questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos. Letra E, a apresentação, opa, faltou um azinho ali, a professora engoliu, perdão. A apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela ordem tipológica da narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva. Vocês entenderam? Você precisa saber quais são os elementos estruturais de uma biografia para você poder identificar. Você sabe que biografia não trabalha com fatos ficcionais, né? A biografia, ela conta a história de uma personalidade, uma pessoa real. Já elimina a letra A. Você sabe que uma biografia, ela não trabalha com representações generalizadas, como apresenta a letra B. Ora, a biografia fala de fatos característicos, objetivos, individuais, específicos, né? Já elimina a letra B. C. Explicações da vida de alguém com estrutura argumentativa. Nós sabemos que a biografia ela não vai explicar nem argumentar com teses para defender. Lá está fora a letra C. A biografia ela apresenta questões controversas em detrimento a seus feitos públicos. Ora, quando você faz a biografia de uma personalidade, você apresenta os feitos dela, né? Então, só nos sobra a letra E, que eu tenho certeza de que foi a que você marcou. É a apresentação da vida de uma personalidade, organizada, sobretudo, pela ordem tipológica da narração. Por que narração, professora Maria Cláudia? Visto que, do início, eu tenho muitos adjetivos, cronista, contista, dramaturgo, jornalista. Não é descritiva a biografia? Não, meus amores. A biografia, ela conta os feitos, ela conta a história de uma pessoa, de uma personalidade, né? Agora, claro que dentro da narração, você vai ter a ordem tipológica da descrição, tá certo? Essa percepção de descrição e narração, não se preocupem que nós vamos trabalhar mais profundamente, né? A intenção aqui é você observar como o Enem te cobra gênero textual e tipologia textual. Percebeu que você precisa identificar qual é o gênero do texto para poder identificar a tipologia, certo? Vamos lá para a segunda questão, tá? Questão 3 aí, uma professora esqueceu. Vocês sabem que eu não vou editar esses meus erros, que se fosse na sala de aula eles iam aparecer mesmo e eu me corrigir lá na hora. Então vamos lá, tá? Vamos lá para a segunda questão de hoje.
A última edição deste periódico apresenta mais uma vez tema relacionado ao tratamento dado ao lixo caseiro, aquele que produzimos no dia a dia. A informação agora passa pelo problema do material jogado na estrada vicinal que liga o município do Rio Claro ao distrito de Ajapi. Infelizmente, no local em questão, a reportagem encontrou mais uma forma errada de destinação do lixo, material atirado ao lado da pista como se isso fosse o ideal. Muitos moradores, por exemplo, retiram lixo de suas residências e, em vez de um destino correto, procuram dispensá-lo em outras regiões. Uma situação no mínimo incômoda. Se você sai de casa para jogar o lixo em outra localidade, por que não fazer no local ideal? É muita falta de educação achar que aquilo que não é correto para a sua região possa ser para outra. A reciclagem do lixo doméstico é um passo inteligente de consciência. Olha o exemplo que passamos aos mais jovens. Quem aprende errado, coloca em prática o errado. Um perigo. Tá? Vamos lá. Jornal, hein? Esse editorial bacana. Nesta questão, você não vai precisar identificar o gênero, porque a questão já te apresenta. Na questão 1, você precisava identificar que era um gênero biografia, né? Para poder analisar a estrutura. Aqui você tem já o gênero apresentado, editorial, certo? Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Então, o jornal deu uma notícia e, a partir dessa notícia, no outro periódico, ele faz um editorial. Aí, vamos lá. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual. O gênero textual tem uma função social, lembra? A função social ou é informar ou entreter. Aí você tem que observar exatamente qual é a função do gênero editorial. E qual é a função do gênero editorial, meus amores? Apresentar fatos que tenham sido noticiados pelo próprio veículo? Quem apresenta fato é a notícia. Então, a gente elimina a letra A. B. Chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados no jornal. O editorial não trabalha com temas raramente abordados, não é chamar atenção. O editorial, lembra lá no início do nosso slide, da nossa aula? O editorial, ele é dissertativo, então se ele é dissertativo, ele vai expor, ele vai argumentar. Letra C. Provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados. Ele expôs, no caso, né? D. Interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Está aqui a nossa resposta. Está aqui a nossa resposta, letra D. Por que não é a letra E, professora? Trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do autor da notícia. O editorial não é o ponto de vista do repórter. O editorial, ele trabalha exatamente a opinião da empresa, do veículo de comunicação. Então, ele é objetivo e não pessoal. Tudo bem, meus amores? Eu quero muito agradecer a vocês por mais uma atençãozinha dada. Eu espero sinceramente que vocês estejam focados. Acompanhem sempre as nossas aulas no canal da Central do Enem. E não esquece de deixar o seu like, hein? Até a próxima. Um beijo. Fiquem com Deus.